5 milhões de eleitores goianos podem ir às urnas domingo, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Você vai conhecer o perfil desse eleitor e o que ele espera dos novos prefeitos e vereadores. A venda de bebidas alcoólicas fica proibida. O Bruno Dourado, de Itumbiara, tem os detalhes sobre a lei seca. Entre as cidades que aderiram, então, à lei seca, está Itumbiara, aqui no sul goiano, Morrinhos, também aqui na nossa região, além de Anápolis e Catalão. Eleitores ainda podem se inscrever para trabalhar como mesários voluntários. Danilo Moreira. Quem quiser ser um mesário voluntário nas eleições municipais deste domingo, ainda pode se inscrever pelo site do Tribunal Regional Eleitoral. Olha, tem várias vantagens para ser um voluntário, hein? Daqui a pouco eu explico tudo aqui no J1. E o Jornal Anhanguera tira suas dúvidas sobre a votação. Vamos conversar com o juiz eleitoral. Participe mandando pergunta para o nosso WhatsApp. 62985455555. E você vai ver também o cerimonialista que humilhou o diarista presta depoimento em Anápolis. Ele disse que está arrependido. E a gente alivia sexta-feira e as dicas para o seu fim de semana no Programão. Hoje com Vinícius Araújo. Olá, eles foram lançados pela TV Anhanguera e agora estão aqui para fazer um lançamento. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Tudo isso e muito mais agora no Jornal Anhanguera. Olá, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera desta sexta-feira. Sextou, né? Agora 12h12, vamos começar. Bom jornal para a gente. O cerimonialista de Anápolis, que mandou mensagens ofendendo uma diarista e também uma colega de trabalho, prestou depoimento ontem. Ele já responde por injúria a uma comerciante da cidade. O cerimonialista Valeriano Filho prestou depoimento nesta quinta-feira. Ele foi denunciado por injúria. Na saída, estava acompanhado da advogada e preferiu não falar com a imprensa. Durante o depoimento, que durou cerca de 1 hora, Valeriano reconheceu que cometeu injúria contra a diarista. Confirma que realmente ele enviou os áudios, né, achincalhando, desonrando a Maria José, declarou que está arrependido. Até agora, 2 pessoas procuraram a polícia para denunciar Valeriano Filho. O delegado responsável pelo caso disse que vai encaminhar à justiça ainda essa semana o inquérito do caso. O caso ganhou repercussão nacional depois que áudios enviados pelo cerimonialista a Maria José circularam na internet. Na conversa, Maria José, que trabalha em um bar e faz bicos como diarista, cancela a faxina que estava marcada por conta do trabalho. Se você não tem hombridade de honrar os seus compromissos, eu tenho. E eu tô te falando, o dia que eu te encontrar na rua, eu vou cuspir nessa cara horrorosa sua, nojenta. Muito humilhada mesmo. Assim, na idade que eu tô, não esperava isso de ser humano algum na minha vida. Além da diarista, uma profissional da área de eventos também veio à delegacia denunciar o cerimonialista. No áudio enviado a ela, Valeriano se revolta por não ter sido incluído em um grupo de mensagens. Tem culpa se você não tem o meu poder, entendeu? Agora você não venha bater de frente comigo não, porque eu passo em cima de você, gorda, feia, mal amada, isso é que você é. E isso é muito triste. Você é reduzido a nada. Porque as palavras, para quem fala, a pessoa esquece, mas quem ouve, a gente não esquece jamais. Valeriano já responde a um processo por injúria. Ele aguarda a audiência do caso. A denúncia foi feita pela Camila, dona de uma padaria, que foi ofendida por ter orientado o cerimonialista a usar um pegador para se servir. Ele jogou a sacolinha, jogou todos os produtos no chão, aí começou toda uma encenação, sabe? Me xingando de nomes horrorosos. É um caso tão horroroso que você não sabe nem o que dizer, né? Seguindo com notícias de Anápolis, porque a Polícia Militar acabou com um laboratório de drogas. No local, os policiais encontraram armas, munições e até explosivos. O Bruno Mendes fala ao vivo com a gente lá da cidade e tem outros detalhes.
Ei, Bruno, é com você. Boa tarde. Olá, Tiago. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha nessa sexta-feira. A Polícia Militar aqui em Anápolis já tem monitorado pontos que são suspeitos de serem usados para o tráfico de drogas. Nessa quinta-feira, uma equipe da CPE, a Companhia de Policiamento Especializado, encontrou uma casa que era usada por uma facção criminosa como laboratório para refino de drogas. Nessa casa, os policiais apreenderam 7 tabletes de crack, 5 tabletes de maconha, materiais para refino da droga e ainda explosivos. Durante a ocorrência, a PM também encontrou outra casa que era usada pelos criminosos para guardar armas e munições. No local, os policiais apreenderam 2 pistolas equipadas até com kits rajada. Além disso, apreenderam 14 carregadores de pistola, mais de 500 munições de vários calibres, radiocomunicador e ainda R$12 mil em dinheiro. 2 pessoas foram presas em flagrante e uma equipe do BOPE esteve no local para fazer a detonação dos explosivos. Tiago. Tá certo, obrigado por sua participação. Tá bom, Bruno? Tá com cara de que vai chover em Anápolis, estou certo ou não? Tá chovendo já, viu, Tiago? Agorinha começou a chover, aquela chuva bem fininha, boa para tirar aquele cochilo depois do almoço. Você não pode não, tá trabalhando. Obrigado por sua participação, tá bom? Um abraço para você. Eleições 2020. Tá chegando a hora de votar para prefeito e vereadores. Você ainda tem dúvidas sobre o que pode e o que não pode durante a votação? E aí, quem vai tirar essas dúvidas para a gente é a Ana Paula Moreira, lá de Jataí, que está com o juiz eleitoral, o meu xará, Tiago. Ei, Ana, boa tarde. A gente gostou tanto do juiz que convidou de novo. Segue daí. Boa tarde para vocês. Oi, Tiago, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, a eleição já está aí, já no próximo domingo, né? Esse ano teve algumas mudanças, até mesmo por conta da pandemia, então muita gente continua ainda tendo dúvidas. Como você disse, a gente está aqui com o juiz eleitoral Tiago Castelhano para esclarecer algumas dessas dúvidas. E quem tiver perguntas, pode enviar pelo nosso WhatsApp. Ao longo aqui da nossa entrevista, a gente vai tentando esclarecer tudo. O telefone, para quem quiser mandar essas perguntas, é o nosso WhatsApp, que é o 62-8545-5555, tá bom? Doutor, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Obrigado a você, obrigado a todos os nossos ouvintes e obrigado pelo elogio, meu xará Tiago. Muito obrigada aqui pela participação. Olha, para a gente começar falando sobre a questão dos locais de votação. A gente sabe que alguns foram alterados. Aqui mesmo em Jataí teve 4 locais de votações que foram alterados, que mudaram de endereço. Como é que o eleitor pode conferir o novo endereço ou saber mesmo se o local dele onde ele vota foi alterado? Nós temos 3 meios. Primeiro, o eleitor pode baixar no seu aplicativo, no seu celular, o e-título, e-título. Ali vai aparecer o seu local de votação e aparecendo a sua foto já serve como documento de identificação. Pode entrar também no site do TSE, só procurar na internet locais de votação TSE e fazer a consulta. E terceiro, procurar a sua zona eleitoral. Aqui em Jataí, a nossa zona eleitoral está atendendo pelo WhatsApp, no 3632-7128. Eleitor, conferiu o local de votação, o que ele precisa levar, o que ele não pode esquecer de jeito nenhum lá no dia da eleição? Não pode esquecer de jeito nenhum um documento oficial com foto. Pode ser a carteira de habilitação, a carteira de trabalho, a identidade. Não serve a carteirinha do clube, a carteirinha de estudante, carteirinha do sindicato. O documento com foto, ele é mais importante do que o título. O título mostra para o eleitor onde é a sua urna de votação, mas é o documento de foto que identifica o eleitor. Aqueles eleitores que baixaram o e-título e apareceu a sua foto porque fez a biometria no passado, também pode levar o celular e mostrar o aplicativo para o mesário. A gente já recebeu aqui uma pergunta de um telespectador, que é a Vanessa, lá de Lusiânia. Ela perguntou o seguinte, que ela vai trabalhar como mesária, mas não vai ser no local que ela vota. Como é que ela vai fazer para votar? Isso, dúvida recorrente. Ao longo do dia, nós teremos 4 mesários para cada urna, em todos os locais de votação no estado de Goiás. Cabem a esses 4 mesários combinarem com o presidente da sessão, que é um dos mesários destacados, para fazer um revezamento, seja para alimentação, seja para se deslocar ao seu local de votação. A gente recebeu outra pergunta também sobre a questão, votador, portador de deficiência, ele pode votar na parte da manhã? Sem dúvida, lembrar os nossos eleitores, a votação começa às 7 da manhã e vai até às 5 horas da tarde. Esse primeiro horário pela manhã, das 7 da manhã às 10 horas da manhã, é um pedido que a Justiça Eleitoral faz aos nossos eleitores
que deixe para idosos, gestantes e outras pessoas em situação de risco de pandemia. Mas todas as pessoas serão admitidas a votar em qualquer horário. Em qualquer horário. Esse horário ele não é exclusivo ou privativo. É apenas um pedido aos nossos eleitores. Doutor, muito obrigada pelas respostas. A gente volta daqui a pouquinho, então quem tiver mais dúvidas pode continuar mandando pelo WhatsApp e daqui a pouquinho a gente volta para esclarecer outras dúvidas. Tiago. Ô, Ana, me aguarda só um minutinho aí, ó, porque eu preparei aqui com a ajuda da minha editora Paula uma caneta, álcool gel e a máscara. Óbvio que eu não vou usar essa máscara porque eu já peguei nela toda. No dia de votar, no domingo, tem que levar esse kit, né? Certinho, colocar a máscara, o álcool gel e a caneta, para não triscar lá na urna, colocar a caneta lá. Tô certo ou não? Fundamental, Tiago. O item mais importante é a máscara. Então o eleitor tem que lembrar, levar um documento de identificação com foto e a máscara. Se quiser levar a caneta, será bem-vinda. Todos os locais de votação terão canetas, elas serão higienizadas com álcool em gel. Então, só para resumir, documento de identificação com foto e a máscara. A caneta será bem-vinda também. Aí, então a gente aguarda, Tiago, mais perguntas aí dos telespectadores, tá bom? 985455555. Aguenta aí, Ana. Obrigado por enquanto. A venda de bebidas está proibida durante as eleições em algumas cidades de Goiás. Vamos para Itumbiara, então, para saber qual a situação lá do sul do estado. O Bruno Dourado vai dar os detalhes para a gente. Ei, amigo, é com você. Boa tarde. Fala, Tiago. Boa tarde para você, para todo mundo ligado com a gente nesta sexta-feira aqui no Jornal Anhanguera, primeira edição. Então vamos lá. Informação importante para a galera do hashtag Sextou, né, que curte uma cervejinha no final de semana. Atenção, então, porque aqui no interior do estado vai ter lei seca em algumas cidades, viu? Aqui no sul goiano são pelo menos 5 cidades, entre elas Itumbiara, Cachoeira Dourada, Morrinhos, Goiatuba e Panamá. Em Itumbiara e Cachoeira Dourada, a lei seca que proíbe, então, a venda e consumo de bebidas alcoólicas começa a valer a partir da meia-noite de sábado e vai até às 5 da tarde de domingo. Em Morrinhos, a lei seca começa hoje, sexta-feira, de 6 da noite até às 8 da noite de domingo. Então, para quem mora em Morrinhos, sem aquela hashtag Sextou acompanhado de bebida, né? Em Goiatuba, o consumo e a comercialização de qualquer bebida alcoólica entre as 8 da noite de sábado e as 7 da noite de domingo está proibida, viu? O mesmo vale para Panamá, aqui no sul goiano. Quem for encontrado, então, embriagado, causando tumulto e desordem no dia das eleições, pode ser preso, além de pagar uma multa que pode chegar a R$5.000. Em algumas cidades de outras regiões, como Anápolis, Catalão e Porangatu, também vai ter lei seca, viu, Tiago? Então fica aí as informações para a turma que gosta de uma cervejinha. Muita atenção para não ser preso, evitar confusão ou até então pagar uma multa que pode chegar a R$5.000, né? Volto com você. Redobrar a atenção, todo cuidado. Bruno Dourado falando com a gente então sobre a lei seca. Valeu, amigo. Gostei demais da sua camisa, viu? Valeu. Agora vamos acompanhar como estão os preparativos em Catalão para a votação de domingo. 5 candidatos disputam a prefeitura. O Eduardo é um dos 71.060 eleitores aqui em Catalão e ele está pronto para exercer a cidadania no domingo. Faço questão sim, porque é importante votar para ter a melhoria para a população. Catalão tem 5 candidatos que disputam a eleição para prefeito. O atual prefeito Adib Elias disputa a reeleição pelo Podemos. O empresário André Borges é o candidato do PSL. O produtor rural Cardozão disputa pelo PT. O agropecuarista Helder Galdino é o candidato do MDB. E o deputado Gustavo Seba disputa a eleição pelo PSDB. Neste domingo, o eleitor catalano também vai escolher os 17 vereadores que vão comandar o legislativo nos próximos 4 anos. 212 nomes estão na disputa. As 196 urnas já foram carregadas e estão sendo lacradas. Vir com seus equipamentos de proteção individual, o máximo possível, máscaras, se puder vir com o face shield, trazer a sua caneta. A Polícia Militar também já está montando um esquema especial para garantir a tranquilidade no dia das eleições. Além dos policiais que estarão dando suporte nos locais de votações, nós temos outros reforços também no policiamento,
que estarão fazendo as rondas, estarão atentos. A Tequione garante que vai às urnas no domingo. Leva caneta, leva álcool em gel, leva o que for preciso, máscara, mas faça o seu papel, faça valer o seu direito. Tirou 10, viu, Tequione? Parabéns, é isso aí. Olha, em Catalão, só um local de votação mudou. Quem votava na escola Ruth Silva vai votar agora no colégio Neto Paranhos. Atenção aí. A Polícia Civil vai ouvir na semana que vem a mãe de uma menina de 2 anos que foi arrastada por cerca de 3 metros num carro. Isso aconteceu durante uma briga dos pais em Jataí. As fotos mostram que a criança ficou com vários ferimentos pelo corpo. Os pais estão sendo investigados por lesão corporal culposa e também por negligência, já que depois do acidente eles não levaram a criança ao hospital. De acordo com a polícia, os pais estavam brigando no momento do acidente. A criança estaria segurando a maçaneta da porta do carro quando a mãe arrancou com o veículo. A menina, de apenas 2 anos, foi arrastada por cerca de 3 metros. Ela teria saído com o veículo, não percebeu que a criança estava segurando na porta pelo lado de fora, então ela acabou acidentalmente arrastando a criança por alguns metros. De acordo com o Conselho Tutelar, o caso só chegou até a polícia depois de uma denúncia anônima. Por conta da omissão, a criança foi encaminhada para um abrigo da cidade. A criança está aos cuidados do município e do judiciário, onde tem toda uma estrutura para proteger, amparar e cuidar dessa criança, até que o judiciário faça um levantamento sobre a vida da família e acha viável ou devolver ela para os pais ou procurar algum familiar próximo para estar encaminhando a criança para ela continuar a vidinha dela. E agora eu quero te contar que uma adolescente de 15 anos foi vítima de importunação sexual num ônibus que seguia de Brasília para o Tocantins. O garoto não tinha autorização para viajar sozinho. Quem chega com esse assunto então é o Tiago Costa, falando ao vivo com a gente de Porangatu. Oi, Tiago, boa tarde, as suas informações. Boa tarde, Tiago. Boa tarde para quem está acompanhando a gente em casa. Foi a própria família desse adolescente que chamou, então avisou a PRF sobre esse caso. Agora a empresa deve responder o porquê que esse adolescente de 15 anos estava dentro desse ônibus sem nenhum tipo de autorização. Para a gente entender essa história, o próprio adolescente que estava mantendo contato com a família informou um familiar que estava lá em Gurupi, Tocantins, que estava sendo importunado sexualmente dentro do ônibus. A família desse adolescente entrou em contato com a PRF, que conseguiu localizar esse ônibus por volta de 2 horas da manhã. Esse homem de 29 anos teria conversado com esse adolescente, dito que ele estava um pouco triste, passado a mão nos ombros dele, também no braço, mas com a recusa desse adolescente, esse homem de 29 anos acabou cuspindo nesse adolescente. Esse homem de 29 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal daqui de Porangatu, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, e esse adolescente foi levado para o Conselho Tutelar, viu, Tiago? Eu volto com você aí no estúdio. Que história, hein, Xará? Obrigado por sua participação. Ainda sobre o que o Tiago estava dizendo, eu tenho uma nota. Nós entramos em contato com a empresa de ônibus Catedral Turismo sobre a falta de autorização do adolescente, mas ainda não tivemos resposta. E a gente continua falando com a Ana Paula Moreira sobre as eleições 2020. Se de casa tem alguma dúvida, 629-8545-5555. Esse é o momento para tirar dúvida, né, Ana? Segue daí. Exatamente, Tiago. A gente já recebeu um monte de pergunta aí aqui e eu vou direcionar ao doutor Tiago. Doutor, olha só, uma pergunta aqui. Tenho mais de 60 anos e quero voltar bem cedo. Eu corro o risco de ser escolhida como mesária na minha sessão? Isso é um medo recorrente, Tiago, daquelas pessoas que começam no primeiro momento a votação, falta mesário e essa pessoa é chamada. Essa situação ela pode acontecer, mas todas as pessoas que estão em situação de risco para fins de coronavírus, inclusive os que têm mais de 60 anos, elas não serão convocadas a trabalhar. Então esse ouvinte, esse nosso telespectador pode ficar tranquilo que ele não vai ser chamado. Quem tem dificuldade de locomoção, o responsável pode entrar com ele? Pode sim. Lembrar também aos telespectadores que a urna é o local do voto secreto, indevassável e que ninguém pode acompanhar ninguém. Eu não posso votar acompanhado dos meus filhos maiores, da minha esposa ou de um amigo meu. Salvo aquelas pessoas que têm situações bem delicadas de saúde, pessoas com idades muito avançadas,
essas sim poderão indicar alguém da sua confiança, deixando bem claro que os mesários e os fiscais de partidos são proibidos de acompanhar qualquer eleitor. Então, se nós tivermos um idoso que tiver dificuldade de mexer com a urna, o mesário não poderá auxiliá-lo. Doutor, o eleitor já decidiu quem vai votar, mas ainda não conseguiu decorar o número do candidato. Ele pode levar aquela colinha para a urna? Sim, sem dúvida. Ele pode levar a colinha anotada na mão, anotada no papel ou anotada no celular. A única questão do celular que nós temos que tomar muito cuidado é crime eleitoral fotografar o momento do voto, ou o seu lugar ali na frente da urna eletrônica, e os mesários ficarão atentos. Qualquer irregularidade, a polícia será chamada para deter esse eleitor. Tiago, você tem alguma pergunta? Então, inclusive é uma dúvida aqui. A pessoa que for votar pode ir lá com a camisa do candidato ou isso não pode, é proibido? Sim, Tiago, pode sim. O eleitor ele pode ir com a camisa, com o bottom, com a bandeira do seu candidato. Esses atos de manifestação silenciosas, únicas dos eleitores, são possíveis. O que é proibido é o pedido explícito de voto, seja dos eleitores, seja do candidato. Muito cuidado somente aos cabos eleitorais, eles não podem se aglomerar próximo aos locais de votação, contendo um uniforme padronizado. Isso poderá se configurar boca de urna. Doutor, quem não votou nas últimas eleições pode votar agora, e quem não puder votar esse ano, como é que faz para justificar? Vamos lá, quem não votou nas últimas eleições pode votar agora. O seu título só passa a ficar regular mais de 3 eleições sem votar e sem justificar. A justificativa do voto ocorre de 2 formas. As pessoas que estão fora da sua cidade, estão fora de Goiânia, estão fora de Aparecida, por exemplo, elas poderão ir a qualquer local de votação para poder fazer o requerimento de justificativa de voto no domingo, no dia das eleições, ou ela poderá baixar o aplicativo e-título. E esse ano, Ana Paula, uma coisa interessante, porque o aplicativo terá aquela localização por geolocalização, né? Localização por geolocalização. E ela vai identificar onde o eleitor vota e se está fora ou não do seu local de votação. Os eleitores que estiverem na cidade onde eles votam e não comparecerem ao local de votação deverão justificar no prazo de até 60 dias. As cidades que tiverem primeiro turno até dia 14 de janeiro, as cidades com segundo turno, que são Goiânia, Aparecida e Anápolis, até o dia 28 de janeiro para cada turno. Tá certo, doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos. Então é isso, Tiago, eleição chegando no próximo domingo, só ficar atento aí, todos esses esclarecimentos que o doutor passou aqui pra gente. Volto com você. Tá certo, muito obrigado por sua participação. Ana, agradeça também ao nosso entrevistado. Bom demais ter vocês aqui, tá certo? Valeu. Obrigado. A gente continua falando sobre eleições. Valparaíso de Goiás é uma das 3 cidades do Brasil onde vão acontecer os testes da votação pela internet. Uma grande novidade que o Danilo Moreira vai contar para a gente agora. O Danilo falando ao vivo de Lusiânia. Ei, Danilo, com você. Oi, Tiago, boa tarde a você, para todo mundo que acompanha o J1. Pois é, essa iniciativa faz parte do projeto Eleições do Futuro, que busca opções mais modernas e econômicas do que as urnas eletrônicas que são usadas hoje em dia. O TSE lançou um edital para que as empresas de tecnologia apresentem suas propostas de forma gratuita para que isso possa acontecer, né? Esse projeto foi lançado em setembro e vai acontecer em 3 cidades do país: Valparaíso de Goiás, aqui no entorno do Distrito Federal, a capital paulista, e Curitiba, lá no Paraná. O objetivo é iniciar estudos e avaliações para eventual implementação de inovações no sistema eleitoral. As propostas deverão cumprir pelo menos aí 3 requisitos: segurança da votação, proteção ao sigilo do voto e eficiência. Depois da eleição, que acontece neste domingo, o Tribunal Superior Eleitoral vai decidir se vai adotar alguma medida ou não. Mais de 30 empresas se inscreveram para participar desse projeto, mas apenas 26 foram selecionadas. As demonstrações elas vão acontecer neste domingo, de 10 da manhã até as 3 horas da tarde. Os eleitores também já foram selecionados e essa eleição ela é só uma demonstração, não está valendo para este domingo, viu, Tiago? Eu volto com você. De olho no futuro, né, Danilo? Obrigado por sua participação, tá bom? Bom trabalho para você aí em Lusiânia. Olha, no próximo domingo, 68 mil eleitores vão às urnas lá em Jataí. Mas o eleitor precisa ficar atento, porque esse ano teve mudança nos locais de votação, como a Ana já nos adiantou. Olha aí.
O eleitor tem na ponta da língua o que precisa melhorar na cidade. De remédio, posto de saúde, né? Transporte. Mais segurança, cuidar melhor da saúde. Esses são alguns dos desafios que os novos gestores vão precisar enfrentar em Jataí, cidade que tem a 14ª maior população do estado, com pouco mais de 102 mil habitantes. Esse ano, os eleitores vão escolher entre 6 candidatos o novo prefeito da cidade. Flaviane Scopel, do Cidadania, o ex-prefeito Humberto Machado, do MDB, Luciano Lima, do PSD, Marcos Antônio do Quartel, do PDT, professor Marquinho Carvalho, do PT e Zé Carapô, do DC. A cidade tem pouco mais de 68 mil eleitores. 52% são mulheres e 48% homens. Esse ano, por conta da pandemia, a preocupação é com as medidas de segurança para evitar contaminação. Ninguém será admitido no local de votação, portanto, sem máscara, e o horário restrito das 7 da manhã às 10 horas da manhã para idosos, lactantes e gestantes. Em Jataí são 37 locais de votação. O eleitor precisa ficar atento porque esse ano alguns locais foram alterados. Até por conta de os colégios estarem com as aulas suspensas, os gestores, o Estado, o município, aproveitou para fazer algumas reformas nesses locais. E por conta, então, das reformas, esses locais não poderão receber os eleitores. E essa alteração ela é feita em massa. Todos os eleitores de um determinado local foram deslocados para outro. Informações importantes. E se você é eleitor de Jataí, quer saber se a sua sessão de votação mudou ou não, é só entrar em contato com o cartório eleitoral aí da cidade. O número está no seu vídeo, ó, é o 64 3632 7128.